Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Oliveira e hoje eu tô aqui fazendo meu primeiro vídeo para vocês a respeito de introdução alimentar. Esse assunto que, apesar de pouco falado, é um dos mais importantes do primeiro ano da vida de um bebê. Eu acredito que a introdução alimentar é uma fase extremamente importante, porque é a partir da introdução alimentar que você vai aliviar muitos estresses da sua vida aí nos próximos meses, nos próximos anos aí dessa criança. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Então, pessoal, hoje eu vou trazer um pensamento baseado no pensamento da doutora Emma Hubbard. Ela é uma médica australiana e ela tem acesso a várias pesquisas que nós, brasileiros, possamos ter um pouco mais de dificuldade para ter acesso. Como eu moro na Inglaterra, tenho acesso à língua inglesa, para mim é mais fácil poder trazer conteúdos para vocês de artigos, baseado em artigos que são feitos na língua inglesa. Então, isso acredito que é um ponto bem importante, trazer para vocês informação de qualidade. Então, se tinha uma dúvida de qual método para introduzir os alimentos à criança seria melhor, se era o método BLW, né, que é o Baby Lead Weaning, a tradução dele literal seria bebê liderando seu desmame, né, e o método tradicional de oferecer comida na colher para o bebê, o método que os nossos pais usaram com nós. Quando o bebê é alimentado pelo método BLW, né, ou seja, o adulto cuidador escolhe o método BLW para alimentar essa criança, é pulado as texturas em purê e essa criança ela já começa com as suas próprias mãos pegar os alimentos, levar até a boca. E o mais importante, essa criança ela decide quando ela para de se alimentar. Já no método tradicional, os bebês são alimentados com colher e a textura é em purê ou a comida totalmente amassada. O método BLW levantou uma questão, que quando o bebê é alimentado de colher, o adulto cuidador controla a quantidade de comida que esse bebê está ingerindo. E também pode ser que quem alimenta esse bebê de colher pode encorajar o bebê e forçar esse bebê também a ter mais quantidade de comida do que é necessário, levando aí a um risco de obesidade infantil, tá? Ou aumentando esses riscos de obesidade infantil. Ou seja, as crianças que usam o método BLW têm uma habilidade de regular seu apetite, levando a um ganho de peso saudável e reduzindo os riscos de obesidade infantil. Apesar dessa teoria, em 2017, Taylor e seu time fizeram um estudo, separando aí um grupo de 206 mães em dois grupos. Em um dos grupos, as mães introduziam os alimentos aos seus bebês usando o método BLW. No outro grupo, as mães utilizavam o método tradicional de oferecer comida na colher. 12 meses depois, esses bebês foram submetidos a se pesarem. E eles queriam então descobrir se esse levantamento de questões que o BLW fez com o método tradicional fazia sentido. Então, os bebês foram pesados aos 12 meses, com 1 ano de idade, e com 24 meses, com 2 anos de idade. E se descobriu então que esses bebês que comiam no método tradicional da colher não tinham isso não resultava em uma grande probabilidade desses bebês terem obesidade infantil. Outro grande argumento que foi levantado é que será que essas crianças que comem pelo método BLW conseguiriam ter essa habilidade de pegar a colher e levar até a boca? Será que elas teriam algum atraso em relação às crianças que já são levadas até o alimento de maneira oferecida de colher? Essa teoria ela existe por dois motivos. Os bebês do Baby Lead Weaning são acostumados e encorajados a tocar uma série de sabores e texturas. E eles também se alimentam enquanto a família toda está se alimentando. E todos esses fatores somados pode reduzir a chance deles a aprender a comer de colher. Acredita-se também que quem segue o método tradicional
talvez atrase um pouco o seu desenvolvimento oral e venha a ter alguma preferência por texturas macias, leves, e isso resultar nesses bebês comerem melhor de colher por conta disso. Agora, é realmente provável que os bebês que são acostumados apenas com papinha e com purês no primeiro ano de vida tenham dificuldades com a aceitação de texturas. Mas oferecer os alimentos de colher não significa que você está dando os alimentos para o bebê apenas na textura de papinha ou purê, e não expondo esse bebê a texturas orais. Ou seja, o método tradicional, ele começa na textura de papinha, mas você vai evoluindo essas texturas com o tempo. Aos 6 meses, você começa introduzindo a papinha. Aos 7 meses, você evolui essas texturas para uma textura um pouquinho mais grossa. Com 8 e 9 meses, você evolui ainda mais, ou seja, você vai amassando cada vez menos esse alimento, né? E com 9 meses de idade ali, o bebê que tem todas as suas funções normalmente desenvolvendo, ele pode comer uma série de alimentos já em pedaços, uma variedade aí de alimentos em pedacinhos, o tão famoso chamado finger food. Mas quem dá aí alimentos para o bebê em pedacinhos, procura prestar bastante atenção em como esses cortes devem ser feitos, a espessura, o corte indicado para cada idade, o tamanho para cada idade. Isso é muito importante. Você pesquisar como cortar esses alimentos. Hoje tem uma série de informações aí na internet para você explorar como que você pode fazer para cortar esses alimentos. Tem Instagrams também que trabalham essa parte do BLW para as mães que gostam de trabalhar com essa maneira de introdução alimentar, tá, gente? Então é bom a gente estudar e estar sempre a par do que é mais indicado para cada idade, dos alimentos que são liberados para os bebês comerem, que também não é todos. Mas enfim, gente, como vocês podem ver, o bebê se alimentar de colher ou ser introduzido à alimentação de colher não atrasa o desenvolvimento oral do bebê ou não dá preferências para esse bebê por texturas mais moles, né? Enfim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Os estudos provam isso. Tem também uma percepção geral que faz os pais pensarem que o método BLW é um pouco mais fácil porque não precisa os pais estarem ali alimentando o bebê. Esse bebê, ele se alimenta sozinho enquanto que a família toda senta ali para uma refeição. Porém, as mães aí que são acostumadas a cozinhar, é muito fácil também, se você tem um estilo de vida já de cozinhar, você pegar aquele alimento ali que você já fez para toda a família, colocar o sal depois, né, enfim, na comida da família, e trabalhar ali em 1 minuto, 2 minutos, você trabalha ali a comida daquele bebê, amassa ali ou faz um purezinho dessa comida. E eu não acredito que seja algo tão difícil para ser feito. Só a única questão é que essa mãe ela vai precisar, enfim, dar essa comida na boca do bebê enquanto que ela se alimenta também, ou, enfim, passar essa atividade aí para o pai, fazer para algum ajudador, né? Mas isso também é baseado em cada estilo de família, né? Baseado no que é melhor para cada família. Agora, gente, voltando um pouquinho aos métodos, aos argumentos de um método para outro. O método tradicional argumenta que o método BLW pode ser mais perigoso por conta dos engasgos. Mas as evidências mostram que se esses alimentos que são dados da maneira BLW para o bebê forem trabalhados da maneira correta, ou seja, com os cortes corretos, com as espessuras corretas, não existe qualquer evidência que prove que o método BLW seja mais perigoso do que o método tradicional e esse bebê possa ter mais engasgos do que se ele fosse alimentado de colher. Ou seja, os alimentos que são oferecidos aos bebês que usam o método BLW precisam ser adequados
para a idade e para as habilidades motoras que esse bebê já tem. E para finalizar, gente, essas informações foram baseadas no Randomized Control Study, feito em 2016, para explicar que um método não é mais perigoso que o outro. Tá? O que você tem que levar em consideração é o quê? É o que combina mais com a sua rotina, tá? O que você prefere fazer, o que é mais tranquilo para você de fazer. Porque não quer dizer que você introduzir o alimento ao seu filho da maneira BLW seja mais eficaz ou mais eficiente do que o método tradicional de colher, tá? Se você, enfim, você tem que ver o que trabalha melhor. Se for gerar uma série de estresse, gerar uma série de frustrações, é melhor que você escolha um do que outro, né? Vai tudo aí do seu estilo de vida, como você prefere oferecer esses alimentos, tá? A questão é também, acrescentando uma visão pessoal agora para vocês aí, é de que uma vez que você dá os alimentos da maneira BLW, você expõe a criança a um sentido a mais, né? Que é pegar, é tocar nos alimentos. E pode ser que te ajude no sucesso, né? Mas você também, enfim, pode trabalhar entre esses dois aí, né? E ver o que te faz mais sentido. Eu espero que tenha ficado bem claro o vídeo, bem explicativo. Espero que vocês também possam tomar as melhores decisões aí, baseado na sua realidade, baseado na sua rotina, na sua realidade familiar. Espero que ajude você a encontrar a sua melhor maneira, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, principalmente com as mãezinhas aí que estão prestes a iniciar a introdução alimentar com seus bebês, para que elas também venham a fazer boas escolhas nessa introdução alimentar, que elas venham a estudar, né, a entender um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante na vida dos nossos filhos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha e te espero no próximo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até logo!